Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos, neste momento, acalmar nossos pensamentos, manter o silêncio, acalmar nossos corações. Vamos fechar os olhos, respirar profundo, elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos amigos espíritos benfeitores. Vamos agradecer por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos em busca de conhecimento, de cura, de transformação. Que nessa noite de hoje, as luzes, o imenso amor de Jesus possa envolver o coração de todos, permanecendo apenas sentimentos de amor, de paz, de alegria, de ternura, eliminando todos os desconfortos emocionais, tristezas, mágoas, decepções, ansiedade. Que nessa noite possamos nos manter elevados, possamos estar abertos para conhecimento, para aprendizagem. Que essa luz, esse amor envolva a todas as pessoas necessitadas, a todas as almas aflitas, a todas as pessoas que passam por necessidades financeiras, que passam fome. Que essa luz, esse amor envolva todas as famílias carentes, pessoas doentes. Que esse amor envolva todo o nosso mundo. Que nessa noite de hoje, a nossa amiga Creuza possa receber todo o auxílio do seu mentor. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, aos que nos assistem através do Facebook, e que Jesus nos abençoe nessa noite, nos auxilie, e nesse mês, de dezembro, ele é o aniversariante do mês, então nossos pensamentos estão voltados para ele. Poderíamos falar do Natal, mas o Natal não significa tanto assim como Jesus significa para nós. Porque, na verdade, não temos nem certeza de que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Mas, por conta de... foi instituído assim, então nós seguimos o que foi instituído pela igreja, né? Mas enfim, chegou a hora da gente ouvir aquela musiquinha da Simone, né? Então é Natal. E o que você fez? O que nós fizemos durante todo esse ano? Será que Jesus está nos aplaudindo? Ou está nos recriminando? Será que nós demos motivo a Ele para que Ele nos aplaudisse, para que Ele ficasse feliz conosco? Aí chega Natal, o mês de dezembro, os corações ficam mais emotivos, o clima vai envolvendo a todos, os corações amolecem. Mas ele não poderia amolecer só nesse mês de dezembro, né? Teria que amolecer o ano inteiro. Porque o ano inteiro a vida continua. É a vida, são os dias, são os momentos, são as nossas atitudes que vai nos mostrando o caminho. O caminho que o nosso mestre desenhou para nós. O caminho que Ele quer para nós. E hoje, em homenagem ao nosso mestre amado, nós vamos ver uma liçãozinha desse livro aqui, Momento Espírita. Abra seu coração. Então a história diz assim: a sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte ainda oculta sob um pano branco. Falava-se que era um lindo quadro. As autoridades do local
estavam presentes entre jornalistas, fotógrafos e outros convidados, porque o pintor, de fato, era muito famoso. E na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. Esse é o quadro. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus. Olha que lindo, né? É o nosso mestre. E ele está batendo suavemente na porta. Ele parece vivo, né? Parece vivo batendo numa porta. E com o ouvido grudado à porta, esperando que alguém o responda. Aí houve discursos, elogios, todos admirando essa obra perfeita. Contudo, um observador curioso, ele achou uma falha grave no quadro. Alguém está vendo alguma falha? Tem algum defeito? Alguém achou? Ah, mas o curioso achou. Ele achou um defeito no quadro do pintor famoso. Aí ele se dirigiu ao artista com interesse, aí diz para ele: a porta que o senhor pintou não tem fechadura. Então como é que o visitante poderá abri-la? Olha só, né? Ele observou isso. Aí o pintor muito calmamente respondeu para ele: é assim mesmo. A porta, ela representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Porque Jesus é assim. Ele não entra em nós se ele encontra a porta fechada. Nós temos que abrir a porta para que ele entre. E Jesus, então, ele foi muitas vezes mal interpretado, outras tantas ignorado, desprezado pelos homens, torturado. Jesus demonstrou coragem e segurança. No extremo da dor física, ele se mantinha lúcido. No topo da humilhação, expressou serenidade. Quando não havia condições de proferir palavras, de dizer palavras, ele ensinava pelo silêncio, pelo olhar, pelas reações tranquilas que ele sempre teve, e algumas vezes até por suas lágrimas. Quem foi esse nosso mestre? Que desde criança, aos 2 anos de idade, estava iniciando na vida. Ele já foi determinado para ele que ele iria morrer. Ele estava condenado a morrer por Herodes, o rei Herodes. Vocês sabem por quê? Porque quando Jesus estava para vir, falaram que o Messias vai chegar, o rei vai chegar, porque eles queriam que Jesus fosse o rei. Eles queriam que Jesus morasse num castelo, que ele sentasse no trono. Mas ele veio humilde, numa manjedoura. E Herodes, ouvindo isso, falou: nossa, essa criança aí vai tomar meu lugar. Então ele começou a matar todas as crianças. Aí Jesus, avisado pelos anjos, o pai e a mãe, a mãe e o pai, começou a fugir com Jesus, para que ele não fosse morto, porque ele não poderia morrer, ele era o nosso mestre, Então veja que vida difícil que Jesus teve. Depois ele começou a pregar suas pregações, dando as suas mensagens, nos ensinando, nos iluminando, e ele vem tentando até hoje entrar no nosso coração. Está difícil dele entrar no nosso coração. Há mais de 2 milênios, que Jesus vem tentando.
Então, Jesus, só ele é conhecedor dos verdadeiros caminhos que nos levam à felicidade. E ele, por incrível que pareça, continua sendo o visitante que ainda não conseguiu ser recebido por nós. Ele continua batendo no nosso coração para ver se alguém responde lá dentro. E aí, meus irmãos, nós o chamamos de mestre. Todos nós chamamos o nosso mestre Jesus. Mas nós não permitimos que ele nos ensine. Que ele nos ensine as verdades da vida. Quer dizer, ensinar, ele ensina. Nós é que fugimos dos ensinamentos dele. Por quê? Porque é mais cômodo. Porque aceitar Jesus, aceitar os ensinamentos dele, seguir os ensinamentos dele, significa renúncia. Significa renunciar aos prazeres mundanos. Significa sair da nossa zona de conforto. Porque é tão mais legal, né, a gente viver a vida. Não é assim que as pessoas dizem? Viver a vida. O que é viver a vida? Tem pessoas que dizem que viver a vida é aproveitar, é sair, é beber, é festar, né, como dizem, é fumar, é comer do bom e do melhor. Viajar, viajar é bom, né? Viajar é cultura. Mas tem pessoas que pensam erroneamente o que é viver a vida. Enquanto nós pensamos assim, que viver a vida é participar das coisas fúteis e passageiras, coisas materiais da terra, nós não vamos permitir que Jesus entre na nossa vida. Ele não vai entrar. Aí também, grande quantidade de cristãos diz que ele é o médico das almas. O médico das almas. Mas ninguém segue suas receitas. Ninguém segue as suas prescrições. Jesus passa a receita. É igual a receita que a gente recebe do médico. Às vezes a gente recebe a receita do médico, a gente toma metade do medicamento e para e pronto, né? Aí volta tudo de novo a dor, né? Desse jeito que acontece. E Jesus acontece isso. Nós não seguimos o que ele prescreveu para nós. Nós não seguimos. Porque se seguíssemos, seríamos pessoas felizes, pessoas em paz, pessoas tranquilas. Não teríamos doença. Não teríamos doença. Ele não é o médico? Ele não passa o remédio? A gente não teria depressão, ansiedade, dores físicas, dores morais, espirituais, de tudo quanto é jeito, nós não teríamos. Porque nós estaríamos seguindo o mestre, o nosso mestre amado. Aquele que veio e disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Nós não seguimos as verdades dele, nós não seguimos o caminho dele para termos uma vida feliz. Aí outros dizem assim que ele é o irmão maior. Meu irmão maior. Só que a gente não aceita quando ele vem nos confortar, nos consolar, nos trazer tranquilidade, acalmar o nosso coração. Nós não aceitamos. O nosso mestre esperando que a gente abra a porta do coração. Às vezes vem um amigo, nos conforta, põe a mão nos nossos ombros, fala umas palavras. A gente não aceita. Na hora ali a gente fala, obrigado, né, pela tua compreensão, pelo teu afeto, por tudo. Mas a pessoa sai dali, o outro continua do mesmo jeito. O mesmo acontece com Jesus. Ele mostra as diretrizes para nós. O caminho a seguir.
mas nós não seguimos. Por isso que nós sofremos, por isso que nós somos infelizes, por isso que nós temos doenças. Por conta disso, meus irmãos. Né? Então, talvez esse seja o motivo que a humanidade se debate em busca de caminhos que não levam a lugar nenhum. Porque ele não vai seguindo aquele caminho que Jesus orientou, ele não vai com fé, ele não vai acreditando. Porque não acredita, não adianta. A pessoa fala, não, eu tenho fé, Jesus vai me ajudar, eu vou. Aí chega ali na esquina, alguém fala, não adianta, não vai dar certo nada, volta para trás. A pessoa volta para trás, acabou a fé. Nós temos que ser persistentes na nossa fé, obstinados. Pensar firme naquilo que nós queremos, nos nossos objetivos. Jovens que estão aí buscando a sua profissão, que quer fazer determinado estudo, né, o que quer que seja, pensa firme. Tenha um objetivo, mas tem que ser firme, não pode vacilar. Pensa firme que consegue. Porque muita gente que tem exemplo disso, de que pensou alguma coisa fortemente e aconteceu. Não tem? Tenho certeza que sim. Só que a gente não pode vacilar, porque às vezes a gente pensa firme e forte em algo que talvez não tenha tanto valor assim. Vamos pensar em uma coisa que vai ser bom para nós, que vai ser bom no futuro nosso. Né? Vamos pensar firme. Então, enquanto o Cristo espera que abramos a porta do nosso coração, nós saímos pelas janelas da ilusão. A janela das coisas fáceis, a janela das coisas fúteis, das coisas passageiras da terra. É isso que nós fazemos. E desperdiçamos as melhores oportunidades de receber esse visitante ilustre que possui a chave que abre as portas da felicidade que tanto desejamos. E se você sabe, quer dizer, se você não sabe como fazer para abrir a porta do seu coração, então aqui tem uma receita basiquinha. Começar por realizar pequenos exercícios físicos. Primeiro exercício, estender os braços. Né? A hora que a gente estende os braços para receber um irmão, para dar um abraço, para doar um alimento, para consolar. É um exercício físico. Né? Então vamos abrir os nossos braços, vamos acolher, vamos acudir irmãos nossos necessitados. No fim do ano acontece bastante isso, né? Que os corações ficam sensibilizados, né? Os fluidos benéficos da espiritualidade. Por que tem fluidos benéficos da espiritualidade? Porque chega dezembro, todo mundo só pensa coisa boa, né? Já viu? Chega janeiro, aí tem aquele monte de conta para pagar, todo mundo já começa a ficar bravo. Mas dezembro é maravilhoso, não é verdade? Dezembro, aquilo flui dentro de nós. Então, nós precisamos permitir que isso aconteça mais vezes. Aí depois eles falam aqui que faça uma pequena limpeza em sua casa íntima, jogando fora os detritos de mágoa, de incompreensão, de orgulho e do ódio. Gente, esses sentimentos são terríveis. Sentimentos de ódio, mágoa. A mágoa faz tanto mal. As pessoas vivem nos médicos lá fazendo endoscopia porque está com problema no estômago. Porque a mágoa ela está com o estômago. A incompreensão. Às vezes nós não compreendemos as pessoas. Né? Nós queremos ser compreendidos, mas não compreendemos os outros. A empatia, a compaixão. O orgulho e egoísmo.
são as chagas da humanidade. Tem gente que fala o câncer da humanidade, né? O orgulho e egoísmo é o pior sentimento que um ser humano tem, junto com o ódio. Porque o ódio também, gente, não sei se tem pessoa... Aqui eu tenho certeza que ninguém pensa que tem ódio, né, por alguém. Porque são todos cristãos, né, espíritas, ninguém tem ódio. Mas o ódio é um sentimento terrível. O sentimento, o ódio, ele mata. Ele mata o ser humano. Porque ele fica sendo corroído por dentro. Pior que a mágoa que dá da gastrite. O ódio é terrível. O ódio mata. Então vamos cuidar. Eu acredito que aqui não tem ninguém que fala que tem ódio de alguém, porque eu não tenho. Não vou dizer que eu amo todo mundo, porque a gente fala também, aí é meio falso, né? A gente ama algumas pessoas, né? Mas a gente quer bem as outras. Isso que é importante. Agora, guardar mágoa, guardar ódio, ou sentimentos mesquinhos, né? Sentimentos egoístas. Então, em seguida, ele fala assim, para a gente conhecer a proposta de renovação moral do homem de Nazaré. E assim, quando você menos esperar, ele já estará dentro do seu coração como convidado de honra para guiar seus passos na direção da luz, da felicidade que tanto deseja. Então, meus irmãos, para finalizar, nós vamos falar mais um pouquinho do nosso mestre do amor. Ele que quer que aprendamos a amar. E para aprender a amar, é necessário cultivar a contemplação do belo. O que é contemplar o belo? É tão simples. É caminhar na rua e ver uma planta que nasceu ali, que nem é cuidada, não é aguada, e ela tem uma flor linda, maravilhosa. Isso é o belo. É olhar para as árvores, ver as flores, os frutos, ver o colorido de um pássaro. Isso é contemplar o belo. Isso é contemplar a obra de Deus. E ver como ela é maravilhosa. É? Termos tolerância, compaixão, capacidade de perdoar e a paciência. É que a paciência, essa é complicada. A gente fala, eu não estou tendo mais paciência. Quer dizer, a gente não está tendo, não. A gente nunca teve, na verdade. A gente nunca teve. A paciência é algo que a gente tem que trabalhar ela constantemente. E amar? Amar é uma palavra fácil de se pronunciar, né? Eu amo. Né? Mas é difícil de ser praticada. E às vezes as pessoas, ou nós mesmos, né, falamos, eu te amo. Ou aquela outra frase também, que ela é bem, assim, Deus te abençoe. Quando nós falamos essas duas frases, né, eu te amo e Deus te abençoe, isso aí tem que sair de dentro do nosso coração. Porque senão são palavras soltas que vão embora. Ela tem que sair com a nossa energia boa. Aí sim a pessoa vai sentir aquele eu te amo, Deus te abençoe, vinda do fundo do nosso coração. Né? Então, gente, a gente tem que pensar nesse negócio de amor, porque tem pessoas que não amam nem a si mesmos. Isso é a verdade. Né? Elas se martirizam, elas sofrem, né? Elas não encontram alegria em nada da vida. Então, são pessoas que não ainda aprenderam a amar a si mesmo. Como é que vai amar os outros? Nós temos que nos gostar, né? Porque sem amor, que sentido que tem a vida? Nenhum. Se a gente não amar o que a gente faz, o trabalho, amar a nossa família, amar a nossa esposa, o nosso esposo, amar os nossos filhos, aqueles que nos rodeiam, os nossos companheiros de trabalho, lógico que assim, não vai ser um amor, mas querer bem. Porque às vezes a gente fica sabendo de pessoas que trabalham em algum lugar e não quer bem aos seus colegas de trabalho. Tem inveja, tem ciúme, né, aquelas coisinhas mesquinhas que tornam o ser humano tão
vamos falar uma palavrinha assim, idiota, né? Vamos falar assim, sabe? Coisas mesquinhas. Vamos nos valorizar e valorizar aquele que está ao nosso lado. Porque se ele está num cargo melhor, é porque ele tem mais competência. Vamos nos esforçar para nos tornar melhor. Vamos estudar, vamos nos capacitar para sermos pessoas também, né, que podemos estar competindo com os outros. Mas não aquela competição de querer ser melhor. Porque quem que é melhor de quem aqui? Ninguém. Ninguém é melhor. Nós somos todos iguais. Uns estudaram, outros não estudaram. Uns sabem uma coisa, o outro sabem outra. Todos têm as suas qualidades. Todos têm. Porque, infelizmente, a gente só vê que nós somos iguais quando somos jogados dentro de uma cova. Aí nós vamos falar, tudo igual. Não, nós somos iguais aqui. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Não é o dinheiro. Esses dias até escrevi um negocinho no Facebook, uma frase lá. Perguntou lá, o que você está pensando? Aí eu vi essa frase lá, coloquei. A pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Achei legal essa frasinha para a gente refletir, né? Tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é tudo na vida? Não. O que é tudo na vida é o que nós somos, não é o que nós temos. Né? Aquilo que nós passamos para as pessoas. O trabalho que nós fazemos com amor, é isso que nós temos. Agora, ter não adianta nada. O ter fica aí. Agora, o ser acompanha. O ser vai dentro da nossa malinha lá, levar lá para Deus conferir. Então, meus irmãos, é amando que nós vamos renovando os nossos sentimentos e quando percebemos, nós já vamos ter conseguido abrir o nosso coração para que Jesus possa entrar e fazer a sua morada, em definitivo, dentro do nosso coração. Então, é Natal. Né? A Simone já vai começar a cantar essa musiquinha. E o que nós fizemos? Vamos rever tudo o que nós fizemos. Vamos ver o que foi bom, vamos, né, aproveitar. O que foi ruim nós já deixamos de lado. E assim nós vamos seguindo a nossa vida. Né? E que vocês tenham um feliz Natal com as suas famílias, com bastante paz, com bastante harmonia. Tá? E que Jesus realmente possa, a partir do ano que vem, estar dentro do coração de todos nós, né? Porque ele também não está dentro do meu muito ainda não, dentro do nosso coração. Tenho certeza que o ano que vem nós seremos melhores, né? Porque se a gente não melhorar, o mundo não melhora, então vamos melhorar. Bom? Que Jesus nos abençoe, que vocês tenham uma boa noite. E eu gostaria, antes de avisar vocês, que depois que acabar os passes, nós vamos ter a vibração pela casa, tá? Então eu gostaria de convidar a todos para que ficassem aqui conosco, é bem rapidinho, tá bom? Só para a gente ter mais pessoas fluindo positivo, pensando positivo na nossa vibração pela nossa casa, por vocês, pelas famílias de vocês, pelos trabalhadores e, enfim, por todos nós que necessitamos tanto de coisas boas, coisas positivas. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Agora, cada um olha aí no seu papelzinho, tem um número, nós vamos sortear os livros, tá? Oito, sete. Cinco, nove. 59. Aí, bom proveito, viu? Boa leitura. 5, 9. Aí, parabéns, boa leitura, viu? Hã? Não. 54. Pode falar mais um. 13. Aí. Boa leitura, viu? Não, pode falar.
Esse é dele, né? Aí, boa leitura, viu? 95. É, boa leitura, viu? Boa noite. Vamos manter o silêncio agora, nossos corações aquecidos depois desse evangelho, que possamos sempre manter bons pensamentos, bons fluidos, boas vibrações dentro de nossas casas, dentro de nossos trabalhos, que nessa noite possamos retornar para os nossos lares muito melhor do que aqui chegamos, que essas vibrações alcancem nossos locais de trabalho, nossos lares, escolas, igrejas, casas de orações, que esse imenso amor de Jesus envolva todos os dias. Que assim seja.